Meu nome é Rodrigo Pirajá, eu sou presidente da São Paulo Negócios, que é uma empresa municipal responsável por estruturar e modelar projetos estratégicos para a prefeitura. Nós, alguns poucos meses atrás, estivemos nessa mesma sala para apresentar para vocês uma minuta de decreto instituindo a categoria do táxi preto, né? E, naquela ocasião, o último slide daquela apresentação do decreto, ficou claro que nós estávamos criando uma nova categoria de táxi, que, na verdade, o propósito da prefeitura era dar ferramentas ao sistema de táxi de competir e de se defender de novos serviços que estavam surgindo. Então, nós estávamos instrumentalizando o táxi, incorporando no sistema de táxi algumas inovações que o mercado estava apresentando. Então, nós criamos aquela categoria de táxi, mas, ao mesmo tempo, no artigo 15 daquele mesmo decreto, nós também deixávamos claro que a prefeitura não só estava internalizando no sistema de táxi para protegê-lo, para dar a ele condições de competitividade, de concorrência com outros serviços que sequer estavam seguindo regras. Além disso, nós também estávamos criando um grupo de trabalho para estudar os novos serviços e verificar a possibilidade ou não de compatibilizar esses novos serviços com aqueles já existentes, com um modelo de táxi. Então, um grupo de estudos ou de trabalho, como se diz, trabalhou, e hoje nós vamos apresentar o resultado desses estudos. Então, a condução desse grupo de trabalho, a conclusão dela é talvez permitir um aperfeiçoamento do ambiente regulatório e, especialmente, essa é uma mudança de paradigma, nós queremos, ou o grupo de trabalho entendeu que é menos eficiente você regular a atividade e mais necessário regular o uso do viário urbano. A atividade de transporte não é uma atividade que é exercida dentro da propriedade privada. É uma atividade exercida no âmbito do espaço público, no âmbito da rua, no viário urbano. Portanto, é importante que o poder público discipline a exploração de atividade comercial usando intensivamente o viário urbano. Um aspecto que eu gostaria de iniciar, antes de explicar melhor a proposta do grupo de estudo de modelo de regulação do uso intensivo do viário urbano, então eu queria já deixar claro isso. Vamos mudar um pouco a ótica, a lógica. Ao invés de se limitar a regular a atividade, vamos avaliar o controle do uso do viário, o uso intensivo, a superexploração da malha. É isso que a gente quer evitar. É importante também entender o que a prefeitura está fazendo agora. A prefeitura não está, hoje, editando um decreto, regulando uma atividade, controlando, hoje ainda, o uso intensivo do viário na exploração de uma atividade comercial. Ela ainda não está fazendo isso. Hoje, o que ela está fazendo é submetendo a população paulistana o resultado dos estudos quanto à melhor forma de administrar esse viário. Está fazendo isso da forma mais democrática e participativa possível, através de uma consulta pública. A administração
a Prefeitura de São Paulo não precisava submeter a conclusão dos seus estudos ao crivo, ao exame, à manifestação popular, mas ela fez questão de fazer isso. O procedimento de consulta, que a gente está inaugurando hoje, é um instrumento de uma administração moderna, participativa, dialógica, que quer dialogar com o cidadão, consensual, que prima pela participação do administrado nas decisões públicas. A Prefeitura está querendo ouvir a população a respeito do melhor modelo para a cidade. Portanto, a Prefeitura, ao tomar essa decisão de submeter o estudo à consulta, já com uma minuta de decreto, ela está abdicando de uma tradição de administração autoritária, burocrática, isolada, que faz as coisas às escondidas ou no escuro do gabinete. Ela está vindo a público pedir para a população validar, sugerir alterações, condenar ou propor alternativas ao modelo esperado e defendido pelo grupo de estudos. Portanto, a consulta é uma forma transparente e democrática de abrir a qualquer interessado a oportunidade de influir na decisão da Prefeitura. Não era uma obrigatoriedade legal, mas é coerente com o modelo e com a forma de administrar desta Prefeitura, que se preocupa com a legitimidade do processo, tanto do ponto de vista do conteúdo, quanto do ponto de vista da forma. Primeiro slide. Segundo slide. A Prefeitura de São Paulo, ela, através do grupo de estudo, está submetendo à consulta uma regulação do uso intensivo do viário numa atividade que é comercial. E essa proposta do grupo de estudos protege o sistema anterior, protege o taxista, protege o modelo de transporte individual de passageiros do táxi. E por quê? Porque o pior dos mundos, para uma atividade regulada, é ter outra sendo exercida de forma clandestina e de forma aleatória e de forma incontrolada, de forma indiscriminada, sem qualquer limite ou parâmetro regulatório. Portanto, o grupo de estudos, ao apresentar um modelo de regulação de uma determinada atividade, na verdade está protegendo a outra. Está garantindo uma concorrência leal entre as atividades, uma convivência entre essas atividades, sob uma lógica diferente, sobre uma lógica inovadora, sobre uma inversão de paradigma. A Prefeitura está preocupada com a atividade, que está sendo exercida de forma paralela e sem regra, mas está mais preocupada com o uso do viário urbano, com o uso do espaço público, com a garantia do meio ambiente, com a melhoria do tráfego, com a retirada de carro da rua, e não com o aumento de carro. Daí a vantagem da regulação. Porque sem uma regulação, não haveria limite de carros para exercer essa atividade nas ruas da cidade de São Paulo. A regulação vem estabelecer exatamente uma forma de organizar, de disciplinar, de controlar e de fiscalizar esse uso. E sempre dentro da premissa de compatibilizar essas novas atividades com o serviço do táxi. A proposta, portanto, foi desenvolvida com o objetivo de compatibilizar novos serviços e tecnologias que exploram o viário urbano
com a legislação do táxi da cidade. Diante disso, se propôs regular esses novos serviços, que também são de utilidade pública, porque são abertos ao público, mas no âmbito de um escopo maior. Uma regulação do uso do intensivo do viário urbano por atividade econômica. Essa é a lógica. E que é diferente de todas as outras até agora que nós conhecemos. Como responsável pela gestão e regulação de toda a infraestrutura urbana, incluindo o seu viário, a Prefeitura de São Paulo tem a competência para organizar, fiscalizar e disciplinar todos os serviços que exploram comercialmente essa infraestrutura urbana. Diante disso, o grupo de estudos propõe que o direito à exploração intensiva do viário urbano por atividade econômica somente seja outorgado ao que o decreto denominou de operadoras de transporte credenciadas. Então, só quem vai poder explorar o viário nas condições regradas, organizadas e planejadas são as chamadas operadoras de transporte credenciadas. Sendo que as OTCs são restritas às plataformas de tecnologia, responsáveis pela intermediação entre os motoristas prestadores de serviço e os seus usuários, por meio de chamadas realizadas através dessas plataformas tecnológicas. E dentro dessa consulta pública sobre a melhor forma de regular essas inovações, estariam autorizados a operar os serviços de transporte individual remunerado de passageiro de utilidade pública, essas OTCs, bem como é outra proposta submetida à consulta pública por parte do grupo de estudo, também autorizar a chamada carona solidária no município de São Paulo, que tem uma lógica diferente, porque a carona também usa o viário, só que não usa comercialmente como faz o prestador do serviço de transporte individual de passageiro. Então, a carona solidária está sendo a uma proposta de permissão, mas de forma menos detalhada, porque ela não explora comercialmente a rua da cidade. Portanto, a regulação, a proposta de regulação, né, a consulta sobre a melhor regulação da operação no viário urbano, vocês vão ver mais à frente, se dará através de um controle de crédito de trecho percorrido. Então, é como se a autorização fosse limitada a uma quantidade de espaço público que o município de São Paulo autoriza e permite que não seja concorrente ou que não canibalize o serviço oficial de táxi. Ou seja, qualquer autorização parte do pressuposto da coexistência de modelos. Um modelo não vai substituir ou suplantar o outro. A ideia é que eles convivam harmonicamente, cada um no seu espaço. O chamado espaço excedente, que também, na primeira apresentação, nós fizemos questões de reforçar, que havia um espaço excedente. É esse espaço que a gente entendeu que pode ser submetido à consulta pública, uma autorização condicionada a um limite de quilômetros, a um limite de espaço percorrido, espaço público percorrido, de viário percorrido. E vai se exigir um credenciamento dessas operadoras
Então, quem é que vai explorar? Só pessoa jurídica credenciada na prefeitura. E essas pessoas jurídicas credenciadas, chamadas OTCs, vão poder explorar os dois modelos. O de transporte individual de passageiros de utilidade pública e o carona solidária. Só que com escopos diferentes. O transporte individual de utilidade pública vai ser um modelo com motorista, com condutor, e, para esse modelo, vai se exigir que essa OTC, que essa operadora, adquira um crédito para transitar nas ruas de forma comercial. Ou seja, se ela quiser explorar a rua numa atividade econômica, ela vai precisar adquirir um crédito em quilômetros, representativo de quilômetros, que a prefeitura vai ter o cuidado de calibrar, aumentar ou diminuir conforme a convergência com a política pública desejada. Já o modelo de carona solidária é um modelo de divisão de custos, sem um condutor profissional, sem que seja exercida uma atividade econômica, meramente através de rateio de despesas, onde o aplicativo ou o operador apenas vai conectar pessoas que tenham trajetos sinérgicos e permitir que essas pessoas compartilhem através de uma carona não remunerada. Divisão de custo não é remuneração, não é pagamento, é rateio de despesa. E como nesse modelo não vai ter exploração econômica do uso intensivo do viário, não vai se exigir a aquisição de um limite de créditos de quilômetros, né? Afinal de contas, ela não explora comercialmente o viário. Pode passar. O próximo slide, a gente detalha um pouco mais o modelo. O modelo submetido à consulta. Para a operação de serviços de transporte individual remunerado de passageiro de utilidade pública, a proposta é que a operação se dê somente mediante aquisição de créditos de quilômetros por parte das OTCs. A disponibilização desses créditos para aquisição pelos operadores de transporte credenciados vão ter as seguintes características. É a proposta da prefeitura. Primeiro, o modelo de disponibilização desses créditos vai ser em balcão aberto, eletrônico. Não há um limite inicial ou taxativo de crédito. Não há um limite de crédito. Depois nós vamos controlar o quanto de carro a gente vai querer através do preço desses créditos, do preço público desses créditos, da contrapartida pelo uso intensivo do viário, do aumento da poluição, do desgaste das ruas. Então, a gente vai controlar o volume de carros através desse valor do crédito de quilômetros. Então, vai ser um balcão aberto, por isso que não vai precisar ter licitação, porque não tem estoque. Qualquer operador credenciado, não há limite de entrada, há requisito de entrada, mas não há limite de entrada nesse mercado. Qualquer um vai poder adquirir esses créditos. Claro que na regulação vai se estabelecer um limite mínimo de crédito também, para não pulverizar de forma predatória, né? E esse balcão vai ficar aberto, ele é aberto uma vez por semana, e ele representa uma outorga. A aquisição desses créditos vai dar o direito de usar o viário naquela atividade econômica que usa intensivamente a estrutura municipal. Quem vai poder adquirir esses créditos? Apenas os operadores de transporte credenciados. Ou seja,
não vai haver qualquer cobrança para a pessoa física, para o condutor, para o motorista, para o prestador do serviço de transporte. Quem vai adquirir o crédito é a plataforma, é o aplicativo. Ele é que vai se credenciar na prefeitura, se habilitar a adquirir um determinado número de créditos e distribuir aos seus parceiros. Então, a relação da prefeitura não será diretamente com o prestador de serviço de transporte, e sim com a operadora credenciada. O montante de crédito é livre, mas com uma quantidade mínima que vai ser estipulado, e um equilíbrio via preço. Essa é uma outra novidade. Essa é uma regulação que a gente chama de regulação soft, que é uma regulação mais dinâmica, mais flexível. Os modelos tradicionais de regulação são ou proíbe ou taxa. Aqui não. Aqui, o preço público do quilômetro, do crédito de quilômetro, não tem natureza arrecadatória. A prefeitura não quer ser sócia dessa atividade, como se faz em outros países. Ela não quer um percentual do faturamento. Não é isso que ela deseja com isso. O que ela está propondo é que esse preço seja regulatório e não arrecadatório. Portanto, o preço vai subir ou diminuir conforme a política municipal de mobilidade urbana. Se eu quero incentivar, eu reduzo. Se eu quero tirar o carro, eu subo. Se eu quero estimular o compartilhamento, eu premio. Essa é a lógica regulatória que está sendo submetida à consulta popular. E justamente porque tem que ser um preço dinâmico, flexível, que vai variar de acordo com o controle do uso intensivo do viário urbano, é que você precisa também ter uma revisão desse preço regular. É preciso que esse preço seja monitorado, acompanhado, medido, avaliado, para saber se ele causou o impacto e o resultado que o poder público esperava. Se ele não causou, a gente vai ajustando o preço até a gente atingir a finalidade pretendida. Portanto, há pelo menos, a pretensão é essa, uma revisão mensal por meio de um colegiado, essa é a nossa proposta, que vai ser criado pela CIURB. E reparem, não é à toa que a CIURB é que está aqui. Porque a lógica passa a ser do controle e da regulação do uso da infraestrutura urbana. Portanto, a CIURB vai constituir um colegiado para que também se possa, que as decisões sobre o controle desse mercado não sejam unilaterais, não sejam monocráticas, e sim colegiadas. E o meio probatório, como é que a operadora vai comprovar para o poder público que ela tem crédito suficiente para usar o viário? Através de uma emissão eletrônica de um termo de autorização de operação. Em relação ao montante de aquisição, destaca-se que o modelo proposto privilegia uma regulação de quantidade via preço. Então, a nossa proposta até poderia ser, a gente só achou que seria pouco inteligente, pouco sofisticado dizer, vão ser 2.000 carros, 1.000 carros. Nós vamos estabelecer o controle quantitativo do uso do viário através
de instrumento econômico do preço público. É essa a nossa proposta. Isto é, vai-se ter um montante estabelecido de uso do viário que consideramos prudencial, normal, compatível com o modelo de táxi, e vamos fazer com que isso tenda ao equilíbrio através do preço dinâmico que esse comitê vai ficar revisando. Vai fixar e vai revisar. Ou seja, a partir do momento que o monitoramento da mobilidade urbana e do uso do viário perceber que há um excesso de uso por parte desse novo serviço, ou que há uma concorrência desleal ou incompatível com o modelo de táxi, vai lá e regula o preço de forma a incentivar o retorno ao ponto de equilíbrio. Essa é a lógica do modelo. Então, o preço do quilômetro, do crédito de quilômetro, vai ser ajustado proporcionalmente à política municipal de mobilidade urbana e de uso do viário. Agora, essa forma de regular, que, repito, consideramos inovadora e, por isso, estamos submetendo à consulta popular, permite, além do controle de quanto que você vai usar a via pública na exploração de uma atividade econômica, permite também incentivar diversas outras políticas públicas. Repito, a regulação tradicional é proibir ou taxar. A regulação nova, através de instrumentos econômicos, obedece a uma lógica da premiação, do incentivo. Nós sabemos que o comportamento dos agentes é afetado pelos incentivos econômicos. E, portanto, nós podemos dar incentivos positivos. Nós acreditamos que esse modelo será capaz de substituir, e não apenas neutralizar, as chamadas externalidades negativas, que seria o aumento da poluição, o incremento do tráfego, o desgaste das ruas pelo uso intensivo do viário. Isso é uma externalidade negativa. Porque a gente acredita que esse tipo de modelo regulatório permite também substituir e neutralizar a externalidade negativa por externalidades positivas. Incentivo do incremento desse tipo de serviço ou uso do viário, por exemplo, em horários alternativos. Se nós queremos atender melhor a população em horários que hoje falta oferta, esse tipo de regulação permite aumentar a oferta nesses horários fora de pico. Então, a gente desincentiva o uso no horário de pico e incentiva nos horários alternativos. Também permite incentivar o uso de carros adaptados para o transporte de pessoas com deficiência. Como que se faz isso? É só ter uma tabela de conversão do crédito de quilômetro reduzida para esse tipo de política que a gente quer incentivar. Ou seja, de forma bem simples, se um crédito vale 1 quilômetro, o mesmo quilômetro vai valer apenas 0,8 créditos em horários alternativos, se for com transporte em carro adaptado para a pessoa com deficiência. Se for o serviço prestado fora do centro expandido, ou seja, na periferia, isso é o que a gente chama de externalidade positiva. Essa regulação vai permitir o incremento de políticas públicas sociais
tão desejadas pela população. E ainda há a chamada compartilhamento de viagem, ou viagem dividida, que é um sistema para conectar passageiros com destinos semelhantes, dentro do próprio sistema de transporte individual de passageiro. A nossa proposta é que os aplicativos sejam obrigados a disponibilizar essa ferramenta para a população em 6 meses. Bom, agora nós gostaríamos de detalhar um pouco mais o nível de serviço, ainda obedecido à lógica de que não estamos regulando exatamente o serviço, e sim o uso do fiário intensivamente por uma atividade econômica comercial. Quais os requisitos mínimos que nós estamos propondo? Primeiro, que as corridas e chamadas sejam feitas exclusivamente por meio de plataformas das operadoras de transporte credenciadas. Então, quem operar esse serviço não vai poder pegar passageiro na rua. Só vai poder ser sob demanda e por aplicativo, pelas operadoras credenciadas. Um outro parâmetro de serviço que nós estamos propondo é a disponibilização de pagamentos por meio eletrônico. Além disso, também estamos propondo a avaliação do condutor. Eu acho que talvez mereça uma explicação da força que tem a obrigação de ter um mecanismo de avaliação do condutor. Você está empoderando o usuário. O policiamento da qualidade e do serviço passa a ser pelo próprio usuário. Você dá poder para ele influenciar o serviço que ele está usando. Porque se o condutor que passar a ser mal avaliado, certamente vai ser descadastrado do aplicativo. Não interessa ao aplicativo ter no seu cadastro condutores mal avaliados. Porque ele vai sofrer ou receber uma concorrência de um serviço preparado e instrumentalizado para atender a população, que é o serviço de táxi. Também estamos propondo que o passageiro receba um recibo eletrônico com foto, identificação do veículo, e identificação do próprio motorista. Já ressaltamos que o preço do quilômetro vai ser dinâmico, porque ele é regulatório, não é arrecadatório. Mas a tarifa cobrada do usuário pelo serviço vai ser flexível, ou seja, nós estamos propondo dar uma liberdade tarifária de acordo com a política do próprio aplicativo, mas com teto, com limite, justamente para conter os abusos. E essa liberdade tarifária, acreditamos que vai ser objeto de controle de abuso, não só pelo teto, como também pelos órgãos e instituições com competência para fiscalizar o abuso do poder econômico. Nós vamos obrigar as OTCs, é a nossa proposta, que intermediem a conexão entre os usuários e prestadores de serviço. Vamos jogar para as OTCs a responsabilidade de cadastrar os veículos e motoristas. Isso é uma regulação inteligente também. Ao invés de cadastrarmos e fiscalizarmos e controlarmos
uma multiplicidade de motoristas, nós vamos direto no operador. E ele é que se responsabilize por cadastrar os motoristas e os veículos. E nos informar, porque a gente quer controlar ou quer avaliar e monitorar quem são os prestadores desse serviço. Atendidos os requisitos mínimos, claro, de segurança, conforto, higiene e qualidade. Nós também vamos obrigar as OTCs a controlar o consumo de créditos. Claro, se ela só vai estar autorizada a explorar o viário numa atividade econômica. Até um limite de crédito, ela tem que controlar o consumo de crédito e tem que fornecer em tempo real para a prefeitura uma auditoria do consumo desse crédito. Então, ela tem que controlar o consumo e a sua efetiva utilização no serviço. Também estabelecemos requisitos para o cadastramento nas operadoras dos profissionais e também estabelecemos algumas orientações para a própria operação. Autorização ou obrigação para realizar compartilhamento, ter ferramenta de compartilhamento de corrida, chamada corrida dividida, até 4 passageiros. Então, não é lotação. Por lei, transporte individual é até 7 passageiros. O que a gente vai admitir é a divisão da corrida até 4. Então, está dentro do limite legal do conceito de transporte individual. Vamos exigir, por enquanto não estamos exigindo, mas estamos recomendando exigir, queremos ouvi-los a respeito disso, que pelo menos 15% dos motoristas seja do gênero feminino. Queremos incentivar o ingresso no mercado desse gênero. Isso, a nossa proposta é que eles tenham isso em pelo menos um ano. Em até um ano, 15% dos motoristas tem que ser do gênero feminino. E também outra ferramenta importante de gestão pública é o compartilhamento dos dados da corrida, de origem e destino, duração e preço com o poder público. Ou seja, as operadoras terão que fornecer para o município todos os dados, preservado, claro, o sigilo do passageiro, né? Mas elas têm que fornecer para a gente os dados que vão ser úteis na regulação do viário e desse tipo de serviço. Pode passar? Quanto à carona solidária, eu nem entrei no detalhe dos requisitos do próprio motorista, porque um deles vai ter condutax ou cadastro equivalente. Isso vai estar na minuta de decreto. Esse é um detalhe menor e bem objetivo, que já está um pouco para o... É que é bem importante para a gente diferenciar o que é o taxista. O OTC não é a pessoa física, tá? O OTC é a pessoa jurídica, é a plataforma. É o aplicativo. O condutor do veículo é que vai ter que ter habilitação para prestar esse serviço. Isso. Quem tiver condutax já está habilitado. Quem tiver condutax já está habilitado para prestar esse serviço. E quem não tiver, ou tira a condutax, ou tira um cadastro equivalente que ainda vai ser regulado. Essa é a proposta da prefeitura. E essa é uma premissa sempre adotada nessa consulta. É equiparar as condições de exigência entre o serviço de táxi e esse novo serviço. Uma das reclamações que nós recebíamos era que os taxistas eram muito regulados, tinham uma série de exigências para entender, e o outro nada. No mínimo, as condições têm que ser equiparadas, têm que ser equivalentes. Essa é a lógica, tá? Do carona solidária, o próprio nome já diz, é solidária porque é não remunerada. Portanto, é um transporte individual de passageiros com destinos em comum, interessados em compartilhar viagens. E os custos dela não tem pagamento, não tem remuneração, não tem contribuição, tem rateio de despesa, tão somente. Então,
esse tipo de atividade, que não é econômica, né, porque não tem finalidade lucrativa, não pode ter finalidade lucrativa, vai ter que ser intermediada por plataforma e não pode conduzir mais do que 4 passageiros. A precificação não vai ter, o que pode ter, o que se admite é que os aplicativos cobrem pelo serviço de intermediação, né? Afinal de contas, ele está conectando usuários do sistema, ele pode cobrar, esse é o serviço dela, então, teoricamente, ele pode cobrar. Com todas as obrigações de organizar a atividade, cadastrar os veículos e o condutor, e não há necessidade de um termo de autorização de operação, justamente porque não é uma exploração de uma atividade econômica. Apresentado o modelo, eu queria apresentar as justificativas. Por que nós achamos que esse é um modelo que merece a atenção e a aderência da população? A minuta de decreto, ao mesmo tempo em que disciplina o uso intensivo do viário urbano no município de São Paulo, para exploração de atividade econômica de transporte individual de passageiros, regula também a carona solidária, intermediada por plataforma tecnológica, que apenas conecta usuários dispostos a compartilhar viagens. Essa proposta tem origem no artigo 4º da Lei Municipal 16.279 de 2015, que determina, não era uma faculdade, não há discricionariedade do poder municipal, há uma obrigação por lei municipal, determina que o Poder Executivo promova estudos para o aprimoramento da legislação de transporte individual de passageiros e a compatibilização de novos serviços e tecnologias com o modelo de táxi. O resultado desses estudos é o que embasa a minuta de decreto submetida à consulta. Agora, uma conclusão dos estudos é que há possibilidade jurídica, fática e operacional de coexistência pacífica de mais de um tipo ou modalidade de serviço de transporte individual. Ou seja, pode haver mais de uma modalidade ou espécie de serviço de utilidade pública que é aberta ao público, desde que a regulação do uso do viário para exploração dessa atividade seja harmônica e não conflitante com o modelo de táxi previsto no artigo 12A da Lei Federal 12.587 e da Lei Municipal 7.329 de 69. Garantida a compatibilidade e coexistência dos modelos, que podem ter características diversas, embora com a mesma finalidade, vislumbra-se amparo para a regulação pelo poder municipal desses novos serviços a par daqueles já existentes. Mas algo que é muito importante. Se é preciso reconhecer que a Política Nacional de Mobilidade Urbana impõe ao Poder Executivo municipal o dever de regular o serviço de utilidade pública de transporte individual de passageiros em toda a sua dimensão e diversidade, essa é uma obrigação do poder público, é igualmente importante reconhecer que não há nada mais prejudicial à política de mobilidade urbana
e ao próprio sistema de táxi do que fechar os olhos para a realidade, resistir aos avanços do tempo e da tecnologia e permitir que foras da regra se beneficiem de um ambiente de vácuo regulatório e normativo para se apropriar do viário urbano no exercício de uma atividade econômica remunerada, sem o correspondente planejamento, organização, autorização e fiscalização estatal. Não há nada mais deletério do que não regular. O que acreditamos ser importante é calibrar a regulação. É o tipo de regulação que desejamos. Mas não regular é o pior dos mundos para o serviço oficial de táxi, por exemplo. O desenvolvimento de novos serviços, na esteira do desenvolvimento de uma nova economia, que prestigia a alavancagem da capacidade produtiva excedente, sem comprometer o padrão já instalado, é uma evolução irreversível, irresistível, invencível, que permite, se bem disciplinado, uma maior eficiência das operações, a depender da disciplina estatal correspondente. O dinamismo do setor de transportes, aliado à velocidade da inovação tecnológica, faz rapidamente os regulamentos restritivos de outrora se tornarem obsoletos. E, por que não, inócuos? Pois, incapazes, a caneta não é capaz de acompanhar e frear as mutáveis necessidades de mobilidade urbana. Também não é capaz de capturar todo o potencial benefício coletivo que essas novas tecnologias e serviços podem proporcionar. Não é papel do poder público municipal restringir, cercear ou confinar a velocidade da mudança e as alternativas e possibilidades de soluções em serviços que vão surgindo com a evolução da própria sociedade. Não é papel do poder público inibir a criatividade, a inovação e a agilidade trazidas pelas plataformas tecnológicas que fazem com que os serviços tradicionais, exclusivos do passado, e que continuam importantes nos dias de hoje, convivam com outras formas de atender o usuário, com menor interferência ou dirigismo estatal. O avanço da tecnologia, é preciso reconhecer, abriu a passos largos um campo totalmente novo de possibilidades em que as regulamentações estatais se tornam incapazes de conter ou controlar as fulgurantes inovações vocacionadas à maximização dos ativos privados. A tentativa de proibição ou de maior controle estatal da utilização de ativos propícios à experimentação, à adaptação e à evolução tem como irrefreável consequência, e a gente está assistindo isso hoje, ao incremento da clandestinidade, da informalidade e do mercado negro, sem qualquer retorno ou benefício às políticas públicas municipais. Se as regulamentações governamentais progridem em tempo
anacrônico às inovações, aumentando a inobservância das regras e a informalidade dos serviços, é preciso que a resposta estatal seja, ao menos temporalmente, compatível com a agilidade que dela se espera, abstendo-se de atrapalhar ou sufocar ferramentas que, se bem reguladas, simplificam, facilitam e complementam o sistema oficial de transporte individual de passageiros. Por outro lado, se o governo deve proteger, ou melhor, se o governo não tem como resistir, e se ele deve abraçar o avanço tecnológico na prestação de novos serviços de utilidade pública, em paralelo ao importantíssimo serviço tradicional do táxi, que a prefeitura fez questão de instrumentalizar para concorrer nesse novo mercado, também não pode simplesmente liberar irrestritamente a capacidade excedente de utilização de veículo automotor privado no exercício de atividade econômica que depende e explora o uso intensivo do viário urbano na sua prestação. Liberar, pura e simplesmente, não nos parece a melhor medida. Nas grandes metrópoles, como São Paulo, os espaços públicos são cada vez mais escassos. E, por isso, o uso da malha viária deve ser dificultada ou facilitada conforme os objetivos da política de mobilidade urbana e do controle da superexploração das ruas da cidade. Qualquer atividade de transporte remunerado de passageiro, por mais essencial à economia e bem-estar da população, não pode ignorar os limites prudenciais do uso do espaço público viário, especialmente se exercida de forma complementar e excedente a outra atividade tratada de forma prioritária pelo Estado. A alocação eficiente desse excedente produtivo em matéria de mobilidade urbana, que depende do uso intensivo do viário público, deve receber tratamento econômico e regulatório suficiente à neutralidade efetiva da superexploração de um bem coletivo tão escasso como é a rua, disputado e tão necessário ao fluxo da população como as vias transitáveis. O uso do viário urbano para exploração de atividade econômica privada impõe custos a toda a sociedade, cujo montante não é exclusivamente internalizado pelos agentes causadores. Razão pela qual se faz indispensável a previsão de algum mecanismo de regulação, de compensação, de contrapartida que evite incentivos financeiros e econômicos equivocados, que a falta de regulação hoje faz, e incorpore no custo do prestador o custo social da produção de serviço. A forma mais racional e eficiente de se fazer isso, no lugar de simplesmente proibir a atratividade, é estipular instrumentos econômicos de incentivo ou desincentivo que forcem o mercado a se ajustar ao ponto de equilíbrio, de modo a somente alocar recursos proporcionais à capacidade instalada de acordo com a disciplina do poder público e também de acordo com o objetivo de maximização do bem-estar social. O viário urbano, por sua natureza de bem público, tende a ser utilizado pelos agentes privados além da sua capacidade, propiciando um produto social inferior ao produto privado em razão da existência das já comentadas externalidades negativas. Para evitar o risco do fenômeno conhecido como tragédia dos comuns,
decorrente da superutilização dos recursos públicos existentes, necessário que o poder público adote medidas que organize e controle esse uso econômico por parte dos agentes privados, que se beneficiem da oferta do bem, mas não contribuem hoje proporcionalmente para os custos incorridos. As formas tradicionais de regulação oferecem solução inferior à adoção de instrumento regulatório fundado em preço público, com flexibilidade e maleabilidade necessárias para absorver os mecanismos de indução aos objetivos da política de mobilidade urbana do município. Compete ao poder público, nesse cenário de escassez do viário urbano, em comparação à demanda por sua utilização, estabelecer uma desejável regulação dessa exploração exercida na malha, de forma a permitir uma alocação ótima dos recursos e manter a eficiência econômica do sistema sem prejudicar os ganhos da inovação tecnológica. Esse mecanismo de preço público flexível serve de instrumento jurídico capaz de assegurar a alocação eficiente do recurso urbano, possibilitando acompanhar as oscilações do mercado e da política municipal, além de ordenar essa exploração conforme o interesse comum da população. O modelo apresentado, portanto, que é compatível com o modelo de táxi, é coexistente, preserva o modelo de táxi, ele só pega o excedente do modelo de táxi, é, no nosso entendimento, mas queremos ouvir a população, a solução eficiente para o uso do viário urbano nas atividades previstas na minuta do decreto. Pois não apenas o meio ambiente, a fluidez do tráfego e a infraestrutura urbana se beneficiam, como o poder público, na condição de gestor das vias transitáveis, passa a desfrutar de fonte vinculada de receitas para financiar o sistema, desonerando o orçamento municipal para outras despesas essenciais. É o sistema alimentando o próprio sistema. E as dificuldades existentes no cenário de curto prazo não são suficientes para justificar qualquer demora ou retardo na implantação de uma regulação que compatibilize esses serviços que já são feitos e tecnologias com adequado aproveitamento da capacidade instalada e com o modelo de táxi. Por fim, não se pode ignorar que a operacionalização desse novo modelo exige uma regulação moderna, sofisticada, inovadora, flexível, mas com o dinamismo regulatório, com a plasticidade, com a maleabilidade e com a rapidez e velocidade compatíveis com os sucessivos ajustes que a realidade econômica, social e tecnológica exigem. O instrumento normativo escolhido, que é um decreto do prefeito, atende a essa necessidade constante de atualização regulatória como nenhum outro instrumento normativo, assegurando um padrão de juridicidade ao que atualmente se denomina de regulação flexível ou soft, capaz de absorver e reagir oportunamente à velocidade das mudanças que costumam rapidamente deixar as regulamentações obsoletas. Enfim, estas são, senhores, as razões que levam a Prefeitura de São Paulo a submeter a elevada consideração da população paulistana a minuta de decreto
ora colocada em consulta pública. Esperamos, acreditamos e estimulamos que a população participe, contribua, manifeste-se e aproveite essa instância aberta pela Prefeitura para exercer democraticamente o direito de tentar influir nas ações e decisões estatais. A oportunidade aberta reforça a legitimidade do processo. Perdoem a demora, mas a apresentação tinha que ser suficiente para atender às expectativas de vocês. Obrigado.